Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros mais uma vez com vocês aqui, dando sequência ao segundo curso da formação Cisco CCNA, já na versão 7, curso Switching, Routing and Wireless Essentials. Hoje vamos dar continuidade no capítulo 3, assistindo uma aula do tópico 3.5, que é a introdução ao DTP, Dynamic Trunking Protocol, que é um protocolo da própria Cisco, né, para tratar e trabalhar essa questão dos troncos. Então, a partir de agora, vamos para a aula aí, tópico 3.5, introdução ao DTP. Então, vamos lá. Protocolo DTP, né? Dynamic Trunking Protocol. Esse protocolo, ele é um protocolo proprietário da Cisco e ele permite com que os switches, né, vizinhos que estejam conectados uns aos outros através de uma determinada interface e de um determinado enlace, eles negociem automaticamente essa questão do entroncamento entre eles. Então, o trunk ele é estabelecido pelo Dynamic Trunk Protocol, proprietário da Cisco, e ele acelera o processo da configuração da rede para os administradores da rede, né? Então a negociação do tronco ela é gerenciada por esse protocolo. Ele já basicamente ele é ativado já dentro dos switches da série 2960, 3550. Ele é um protocolo proprietário da Cisco, então ele já vem padrão nesses switches, nesse tipo de switch, nessa classificação de switches. E ele gerencia a negociação apenas se a porta do switch vizinho tiver configurada também no mesmo modo, tá? Ou em modo em que permita essa negociação. É importante, se você tem na rede switches de outras marcas, esses switches não vão ter acesso a esse tipo de protocolo. Então, o que tem que ser feito é a porta do switch da Cisco que estiver conectado a uma porta de um switch vizinho de marca diferente que não tem esse protocolo DTP, é preciso você desabilitar o protocolo DTP para que não gere algum erro, porque senão eles podem acontecer de encaminhar quadros incorretamente e aí vai causar configuração incorreta, tá? Por isso que é importante. E para desabilitar esse DTP numa porta de um switch da Cisco que pode estar conectando a outro dispositivo de uma outra marca, então entra na configuração da interface, aquela interface que está ligando o switch Cisco que tem o DTP com um switch que não é Cisco que não tem o DTP. Então você pode ir lá habilitar o modo tronco, não tem problema, porque aí é o protocolo 802.1 que pode estar rodando nas duas interfaces de switches diferentes. Porém, não habilita, ou seja, aqui a gente vai desabilitar essa negociação automática do DTP, porque o DTP é proprietário da Cisco. Então a gente bota também o comando, ó, switchport no negotiate. Então com isso eu desabilito o DTP no switch da Cisco e aí eu não corro o risco de enviar ou receber quadros que vão vir com erros pela rede. E para reativar, tá? Para reativar o modo de entroncamento dinâmico, switchport mode dynamic auto. Então a gente vai lá e habilita novamente dentro da interface, lembrando que é dentro da configuração da interface, para poder habilitar novamente esse protocolo DTP. Então, se as portas que conectam dois switches estiverem configuradas para ignorar os anúncios DTP, tá? Ou seja, se elas tiverem ambas as portas com a opção No Negotiate, elas permanecerão no modo de porta-tronco. Por quê? Porque aí foi dado o comando aqui, ó, para rodar o switchport mode trunk. Então tá aqui. Então, mas eu posso desabilitar as duas portas ou uma das portas e aí não vai habilitar para rodar essa negociação automática do protocolo DTP. Se as portas estiverem definidas como dinâmico automático, não negociarão um tronco e permanecerão no modo de acesso, ok? Criando um tronco inativo. Se as duas portas estiverem no modo automático, tá? Porque aí ela não vai conseguir estabelecer a comunicação para habilitar o tronco de forma automática nas duas interfaces. Então, por isso que a gente até tem aqui switchport mode, né, o comando que a gente usa bastante, e aqui os parâmetros desse comando, tá, onde nós temos o access, que é o modo de acesso, coloca a interface no modo de acesso. Dynamic auto torna a interface capaz de converter um link de tronco. Ela se torna uma interface de tronco se a interface de vizinha for definida como tronco desejável, ok? E aí tá aqui, ó, tronco desejável tá aqui, ó. Então, se eu tenho uma interface no switch A com Dynamic Auto
ativado no protocolo DTP, ou seja, ela está dinâmica automaticamente, e a outra interface na outra extremidade também estar com essa mesma configuração, elas não conseguem estabelecer o modo tronco automático. Para que consiga estabelecer, uma tem que estar no Dynamic Auto e a outra no modo desejável, no Dynamic Desirable. Tá? Então tem que estar com essas duas opções, uma em uma extremidade e a outra na outra extremidade, nos dois switches, cada interface em um modo. Aí sim eles conseguem estabelecer. Se as duas estiverem no Dynamic Auto, não vai conseguir estabelecer. O Dynamic Desejável, está aqui, ó, faz com que a interface tente ativamente converter o link em um tronco. Se torna uma interface de tronco se a interface vizinha estiver como modo de tronco desejável, tá? Ou automático dinâmico. Então, se as duas interfaces estiverem como desejável, ela consegue estabelecer o DTP e torna aquele link um link de tronco. Se tiver uma com desejável e a outra na outra ponta com dinâmico, também consegue se tornar pelo DTP consegue se tornar um link de tronco. Se tiver as duas, se as duas estiverem no Dynamic Auto, não estabelece o link de tronco. E o Mode Trunk já é para colocar a interface no modo de tronco permanente, entroncamento permanente, vai converter o link em um link vizinho de tronco com as duas configurações sendo feitas. Bom, aqui nós temos os resultados de uma configuração DTP nas duas extremidades de dois switches, né? Ou seja, a gente tem dois switches. Digamos que eu tenho lá a Fast Ethernet 0/1 do switch A ligando na Fast Ethernet 0/1 do switch B. Então tem dois switches interligados neste enlace. E aí a gente vai ver como que essa tabelinha mostra pra gente como que uma determinada configuração naquela interface do switch A e na interface do switch B que estabelece esse link, como que acontece essa questão do resultado do DTP. Então, se tivermos as duas interfaces do switch A e do switch B configuradas no modo dinâmico, a interface vai trabalhar no modo acesso. Se estiver uma interface no modo dinâmico automático e a outra no modo dinâmico desejável, vai acontecer o tronco, ou seja, o DTP habilita aquele link, né, aquele enlace como tronco. Se uma interface estiver no dinâmico alto e a outra interface do outro switch estiver no modo trunk permanente, né, vai ativar o tronco. E se uma interface estiver no Dynamic Auto e a outra no modo de acesso, vai habilitar o acesso. Então aqui a gente tem uma tabela que permite, ó, na interface desejável, se eu tenho uma interface habilitada como dinâmico desejável, ela vai botar tronco se a outra interface estiver no dinâmico automático, se a outra interface estiver no dinâmico desejável, se a outra interface estiver no tronco, e vai colocar acesso se a outra interface estiver configurada no modo acesso. Então aqui nós temos esse resultado. Se uma interface estiver configurada no modo tronco e a outra interface estiver no modo acesso, vai ter conectividade limitada. Mesma coisa aqui, ó, se uma estiver no acesso e a outra tronco, também vai ter conectividade limitada. E no restante, tendo uma das interfaces configuradas no modo de acesso, aquele enlace vai estar para acesso, exceto se a outra lá da outra ponta do outro lado estiver no tronco, que vai dar essa conectividade limitada aqui. Então essa tabela demonstra para a gente como que, se eu estabelecer essa configuração de DTP nas interfaces dos switches que suportam, tá? Tem que isso ser bem lembrado, né? Eles têm que dar suporte ao DTP, ou seja, switch Cisco, Catalyst 2960, eles dão esse tipo de suporte. E aí, como eu configuro as duas interfaces dos dois switches que estabelecem essa comunicação, esse enlace, tá? A nível de DTP, de acordo com qual configuração eu faço em cada uma das interfaces, essa ligação vai estar em modo tronco ou não, ou às vezes até ter conectividade limitada. Então a gente tem que verificar, às vezes está tendo algum problema, não está passando o tráfego da VLAN, então a gente já pode verificar como um dos passos, né, da solução de problema, verificar isso daí. Verificando o modo DTP, aqui eu tenho o comando show DTP interface Fast Ethernet 0/1, aí ele vai me mostrar o resultado para Fast Ethernet 0/1 que eu estou colocando, tá? Acesso, alto acesso, tá negociando, ou seja, não tá com no negotiate. E aqui o Packet Tracer para poder fazer esse tipo de configuração, ou seja, para praticar e testar os conhecimentos desse módulo.
Então a gente tem aqui, ó, baixar, como todos os tópicos, né? Baixa o arquivo PKA aqui, abre no Packet Tracer, que aí já vai ter a orientação e todas as configurações que vocês vão ter que fazer para poder treinar um pouquinho esse tópico 3.5. E aqui abaixo, ó, para fazer o resultado daqueles quiz que tem, para vocês responderem também. Então a gente já tinha até deixado respondido aqui, ó. DTP é um protocolo de padrão aberto? Não, ele é padrão proprietário da Cisco. Qual é o modo de porta de computação padrão? O padrão, quando você adquire o switch lá, ele vem como autodinâmico. 2 switch ports de um link, ambos configurados como dinâmico automático, vai ter um tronco? Falso. Para que exista o tronco, eu tenho que ter uma ponta dinâmico automático e a outra ponta dinâmico desejável, tá? Ou as duas pontas dinâmico desejável. Uma no dinâmico automático e a outra também no dinâmico automático, ela não estabelece o tronco. Quais os modos de DTP? Para que uma interface configurada como dinâmico automático, então eu tenho que ter tronco e dinâmico desejável, aí ele estabelece, tá? Só para finalizar aí o tópico 3.5, e aí depois a gente vai partir para o tópico 3.6, que é mais uma prática, e com isso a gente finaliza aqui o 3.5, que falou um pouquinho sobre essa questão do protocolo DTP, protocolo proprietário da Cisco, protocolo que permite a gente fazer configurações para colocar automatização, digamos assim, no estabelecimento de links troncos. Lembrando sempre que se eu tenho switches que não suportam o DTP, ou seja, switches de outra marca, o ideal é que eu habilite a não negociação, para poder não acontecer de envio de erros de quadro naquele enlace, tá? E aí a gente fica por aqui nesse tópico 3.5 e até o próximo, que será o 3.6. Um abraço.